Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que todos enfrentamos em algum momento: a necessidade de aprovação. Por que buscamos tanto ser aceitos e como isso pode impactar nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos e até mesmo na nossa autoestima? Ou seja, nas nossas vidas. Você já deixou de fazer algo que queria simplesmente por estar com medo de não agradar alguém? Ou também já fez algo simplesmente só para agradar alguém e não porque você queria aquilo? Pois é, você não está sozinho nessa. Mais de uma vez, assim, eu já me peguei tentando agradar alguém e não conseguindo, sabe? Apenas não sendo eu mesma. Isso porque a busca por aprovação, ela pode estar relacionada a dois conceitos. Um é a teoria da autodeterminação, a qual sugere que temos três necessidades básicas: a autonomia, a necessidade de sentir que temos controle das nossas escolhas e ações; a competência, o desejo da gente se sentir realmente capaz, sentir eficaz no que estamos fazendo; e a necessidade de estabelecer laços genuínos, que seria a nossa conexão social com outras pessoas, né? E como isso pode estar relacionado ao tema de hoje? Bom, quando buscamos a aprovação excessiva, muitas vezes a gente acaba sacrificando a nossa autonomia, a gente acaba sacrificando o que a gente quer ou deseja, acabamos tomando decisões baseadas no que os outros esperam da gente e não o que realmente queremos. Além disso, se não nos sentirmos capazes, competentes, acabamos procurando uma validação externa para reforçar que realmente a gente tem algum valor. E por fim, a nossa necessidade de conexão social, ela pode nos levar a também alterar o nosso comportamento para que a gente se sinta aceito por aquele grupo, mesmo que isso signifique realmente esconder quem realmente somos, sabe? Também, né, além disso, a gente tem outro conceito que é o condicionamento social. Desde a infância, a gente é recompensado quando temos comportamentos que agradam os outros e somos punidos quando desapontamos expectativas de alguém. Esse condicionamento acaba reforçando o nosso medo, assim, por não ser aprovado pelos outros. E como isso pode ser manifestado na gente no dia a dia da nossa vida, né? Ela pode aparecer de diversos aspectos, seja no trabalho, quando a gente tem medo de expressar as nossas opiniões, de discordar dos nossos superiores, de trazer uma ideia que a gente trouxe para a roda, nos nossos relacionamentos, então sacrificar também os nossos desejos, as nossas opiniões, a fim de tentar evitar todo tipo de conflito em si. Nas redes sociais, então hoje a gente tem uma dependência muito grande por curtidas, por comentários, que acabam validando o que a gente entende que precisa ser validado. E também na nossa autoestima, então a autoimagem, ela pode ser muito moldada pela opinião alheia, gerando diversas inseguranças. Então, eu já ouvi diversas vezes, não pra mim, né, mas em outros ciclos, tem que prender o cabelo dessa menina que é ruim. Bonita é só se tiver cabelo liso. E em outros aspectos, não só relacionado a cabelo, mas em outros aspectos de aparência também. E isso acaba gerando muitas inseguranças na gente. O que é um cabelo ruim, o que é um cabelo bom, né? Isso é uma definição de opinião muito divergente e que não seria correto em si. E além das situações, né, que eu citei acima, de cada ambiente, há outras formas também da gente identificar os sinais mais comuns pela busca de aprovação a partir da gente. Então, se eu tenho uma dificuldade de dizer não, se eu tenho um medo de desagradar, né, determinadas pessoas, ou até mesmo de decepcionar essas pessoas, se eu me sinto muito mal com as críticas, mesmo que elas sejam construtivas, mesmo que elas tiveram um sentido de poder evoluir e não simplesmente me deixar para baixo e tudo mais. Então,
esses são outros sinais que a gente pode trazer aqui para quando a gente começa a perceber, né, que a gente tem muito essa necessidade de aprovação. E entre as principais causas, né, a gente tem a influência da criação. Então, as crianças, elas aprendem desde cedo que se tiverem certos comportamentos, como a gente disse, ela vai ser recompensada ou ela vai ser punida, né? E por, por isso, se o amor ele estiver condicionado, né, esse amor, essa aceitação dos pais em si, ela estiver condicionada ao seu desempenho, à sua obediência, a criança ela pode crescer buscando realmente uma aprovação, uma validação constantemente, porque eu preciso, para eu ser aceita pelos meus pais, para eu me sentir amada, eu preciso realmente ter essas atitudes, porque assim eu não vou desapontá-los. E também, se a gente tiver pais muito críticos, que são muito distantes emocionalmente, a gente também pode gerar uma certa insegurança em seus filhos, justamente porque eles vão poder depender, às vezes até mais, da aprovação externa para realmente ter alguma validação, além, né, não só condicionada à aprovação dos pais, mas a uma opinião, talvez, da sociedade, do ambiente que eles estão inseridos, sabe? Além, né, da criação, uma outra influência pode ser a nossa cultura e os nossos padrões sociais. A sociedade, ela tende a estabelecer padrões de sucesso, de beleza, de comportamento. Então, como que você deve ser para se comportar nessa sociedade? Qual que é a aparência que você deve ter, né, que é mais aceita? E esses padrões, né, quando a gente acaba não se encaixando, a gente pode acabar se sentindo inadequado e tentamos nos forçar a caber naquela caixinha, naquele padrão em si. Além disso, tem o medo da rejeição. Então, desde os tempos primitivos, ser aceito por um grupo era essencial, assim, era tema para sobrevivência. Quando a gente era excluído de uma tribo, a gente tinha menos chances de sobrevivência. Então, além do cenário desse passado, também estudos da neurociência, sabe, mostram que a rejeição ela está muito ligada às áreas do cérebro associadas com a dor física mesmo. Então, o que explica realmente o porquê que a dor da desaprovação ela é muito intensa, né? E às vezes, dependendo da situação da pessoa, ela pode aparecer até realmente real mesmo. E embora querer ser aceito seja natural, o problema surge quando a gente começa a deixar isso controlar as nossas emoções e as nossas decisões. Por isso é importante que a gente fique atento a esses sinais, né? Por exemplo, o de evitar conflito a qualquer custo, se eu ficar ansiosa por conta de uma crítica, de uma forma sobrenatural, que sai, né, daquele padrão, muita dificuldade em tomar decisões sem ter uma validação externa, então eu não consigo decidir por mim mesma, eu preciso que outra pessoa venha e fale que aquilo tem coerência, sim ou não. E também me esconder atrás de personalidades só para agradar os outros. Então, eu tenho determinados comportamentos só para agradar aquela pessoa, só para conseguir sentir aceito naquele ambiente, sabe? E é justamente nesse último ponto que entra um conceito muito legal de máscara social, que muitas vezes, né, pra gente ser aceito, a gente acaba criando versões editadas de nós mesmos, versões que a gente fala que foi melhoradas. Isso significa que a gente molda realmente o nosso comportamento, as nossas opiniões e até mesmo os nossos gostos para corresponder à expectativa dos outros. Por exemplo, no trabalho, fingimos ter mais confiança do que realmente temos, né? Nas redes sociais, mostramos uma versão idealizada de como a gente gostaria que fosse a nossa vida. Nos relacionamentos, a gente acaba reprimindo as nossas emoções para evitar realmente qualquer conflito, sabe? O psicólogo Carl Jung, ele chama isso de persona, uma espécie de máscara que usamos para se encaixar em cada lugar. Não é necessariamente você se adaptar ao local, mas você ter uma máscara para viver em todos os determinados locais que você quer se sentir aceito, né? E o problema ele surge quando a gente acaba usando tanto a nossa máscara que a gente realmente esquece de quem somos, de quais são as nossas vontades, de quais são os nossos desejos. E um exemplo perfeito para mim sobre isso, sobre esse assunto em si, né, é o filme Máscara. Ele é um filme bem antigo, né,
onde o Stanley, que é um homem tímido e inseguro, ele encontra uma máscara mágica. E essa sacada do filme é fantástica, né? Que quando ele coloca a máscara, ele se transforma num personagem totalmente diferente do que ele é no dia a dia dele. Um personagem exagerado, carismático, destemido, né? Que também acaba sendo impossível e irresponsável. Essa transformação, ela reflete o que muitas pessoas fazem ao adotar realmente uma identidade social diferente, para elas se sentirem aceitas. A máscara do Stanley, ela o torna mais confiante, mas ela também afasta da sua verdadeira essência, sabe? Muitas pessoas fazem o mesmo na vida real, sabe? Criando versões falsas de si mesma, simplesmente para agradar os outros. O risco é, tanto quando a gente depende dessas máscaras, que aí a gente acaba esquecendo realmente quem somos e podemos acabar nos sentindo vazios e exaustos para conseguir realmente manter essa fachada. E certo, eu tô usando a minha máscara, Vitória, mas eu não sei como removê-la. E como faço isso, então? Eu acho que o primeiro passo, assim, é praticar autoconhecimento. Virou até clichê, né? Agora na nossa era, assim, fala sobre autoconhecimento, mas é realmente isso. É entender quem somos sem essa máscara. Então, se questione isso. Quais são as suas vontades, né? Aceitar também que nem todos vão te aprovar. E uma frase, pra mim, que é fantástica é: nem Jesus foi aceito por todo mundo. Por que você tem que ser? Então tá tudo bem você não ser aceito por todo mundo, sabe? Além disso, tentar se valorizar mais, sabe? Valorizar os seus relacionamentos que são baseados no que você é, sabe? As pessoas que realmente aceitam você. Então, por fim, também se permitir a vulnerabilidade, sabe? A verdadeira conexão, ela vem de quem somos simplesmente assim, sabe? De forma genuína. E assim como Stanley no final percebe que não precisa da máscara para ser alguém especial, nós também podemos nos libertar dessa necessidade de aprovação para ser quem realmente somos. E a partir do momento que você identifica, né, que você possui essa necessidade de aprovação, é importante você entender também como ela pode ser equilibrada, né? Como ela pode ser realmente normal, não intensa, não em excesso. Então, como eu disse, o primeiro passo, assim como eu disse na máscara, é autoconhecimento realmente. É entender suas necessidades, é entender o que é fundamental para você, os seus valores. Né? Só a partir daí você pode falar o que você quer ou deixar de fazer. Além disso, praticar a autoconfiança mesmo, a autoaceitação. Reconhecer o seu valor independente da opinião alheia. Eu lembro até, em relação a isso, que eu segui uma marca de roupa que falava que ela não vendia roupas, ela vendia autoestima. E uma das meninas, ela até fazia um exercício que é bem legal, que é você ficar na frente do espelho, né? Nessa posição assim. Quem não estiver vendo, eu tô com as mãos no quadril, né? Olhando o peito estufado para frente e falar todos os dias na frente desse espelho várias frases de autoafirmação, sabe? Do quanto você é uma pessoa incrível, do quanto você é uma pessoa com várias qualidades, do quanto, né, você não precisa dessa necessidade de validação externa. Além disso, por fim, né, relacionamento saudável, cerca de pessoas que realmente te aceitam e aceitam a sua autenticidade. Isso é fundamental, porque quando a gente fica com pessoas que só nos criticam, que só vê nossos defeitos, é difícil realmente a gente conseguir valorizar algo. Então, quando a gente está cercado de pessoas que nos aceitam, que nos amam, a gente não precisa realmente colocar as nossas máscaras. E eu gostaria de falar, por fim, assim, algumas estratégias para a gente tentar desligar um pouco essa dependência, sabe? Primeiro é fortaleça a sua autoestima. Criar hábitos diários de autocuidado consigo. Então, dormir bem, se alimentar de forma saudável, praticar uma atividade física, ter momentos de lazer, de descanso, são fundamentais, sabe? E além de, claro, reconhecer toda a sua trajetória, suas conquistas,
sem realmente ficar se comparando com os outros, porque realmente a gente acaba nunca sabendo o que se passa na vida do outro e a gente acaba comparando toda a nossa história com apenas um recorte da vida do outro. Além disso, defina seus valores. É muito importante você realmente saber o que é importante, o que é essencial para você, sabe? Aprenda a dizer não, então seja firme, direto e educado. Evite ficar se justificando de forma excessivamente, né? Porque isso pode abrir espaço para várias insistências dos outros. Se a pessoa ela continuar te pressionando, né? Mantenha sua opinião sempre, sua posição sempre segura, repetindo o que você disse de forma tranquila. Realmente aquele como um disco quebrado. E caso você realmente entenda que é apropriado ali naquele momento, naquela situação, sempre dá uma alternativa, né? Isso acaba mostrando uma certa empatia. Então, se você for fazer uma recusa, né, fale, olha, eu não posso nesse dia, mas tal pessoa pode, eu não consigo essa solução, mas tem essa e essa. Isso mostra o quanto você tem consideração pela pessoa e ainda assim respeita os seus próprios limites, atendendo às suas necessidades. Como eu disse, pratique a autoaceitação, a autoconfiança, entenda suas imperfeições. Isso pode reduzir a sua necessidade de tentar agradar o outro e além de ser o primeiro passo para realmente você conseguir mudar aquilo que você não gosta em si mesmo. E limite-se ao uso das redes sociais, né? Eu sei que já falamos sobre isso várias vezes, mas a intenção não é só o tempo que você passa, mas realmente deixar de seguir aquilo que te faz mal. Quem sabe assim realmente alivia a pressão que você coloca também sobre si mesmo. E lembre-se, agradar a todos é uma coisa impossível. Eu mesmo demorei bastante para entender isso e hoje acho que eu consigo praticar isso muito melhor do que antes. Mas agradar a si mesmo tem que ser uma escolha e ela tem que estar ao seu alcance, sabe? Confie na sua jornada, seja fiel a quem você realmente é. Eu tenho certeza que você é uma pessoa incrível demais. Você só precisa também enxergar isso, sabe? E obrigada por me escutar até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe isso com um amigo que precisa ouvir. E não esqueça de me seguir aqui no Spotify e de se inscrever no YouTube para não perder nenhum episódio toda semana. Ah, e se você quiser compartilhar comigo algum insight que teve durante esse episódio, me manda lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Até a próxima!